Durante a história da humanidade, muitas pessoas já foram executadas de formas brutais. Nos tempos antigos, as penas de morte eram até que comuns. E para executá-las, eles usavam muitos métodos de execução terríveis, que traziam às suas vítimas mortes muito dolorosas e lentas. É claro que existem centenas, dezenas, milhares de métodos diferentes que foram usados na história, como por exemplo o método mais famoso do mundo, que é a crucificação. E no vídeo de hoje listaremos 10 métodos mais brutais de execução da história. Meu nome é Gabriel Santos e bem-vindo ao Mastermind. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal Mastermind. Beleza? Se inscreveu? Então bora! Número 10. Escaldado em líquido fervente. Nesta punição, a vítima era colocada em um caldeirão com um líquido fervente. Essa punição poderia ser feita tanto com água fervente, óleo, cera e até mesmo vinho ou chumbo derretido. Imagina só que horrível! Se o choque da dor não deixar a vítima inconsciente, ela vai experimentar uma sensação insuportável de ter as camadas externas da pele destruídas pelo calor até serem fritas e dissolvidas. Essa com certeza é uma morte muito severa. Normalmente ela era o destino de grandes criminosos. Porém, reis tiranos como Nero impôs essa condenação a milhares de cristãos. Criminosos como falsificadores de moedas também recebiam tal penalidade. Imagina só ser fervido em água quente ou até mesmo óleo, que é pior ainda. Ser literalmente frito, mano. A pessoa que for condenada a isso está literalmente frita, velho. De fato, um método bastante chocante, bruto e cruel. 9. A águia de sangue. Esse método de tortura e execução utilizado na antiguidade eram feitos por tribos nórdicas, ou seja, os famosos vikings. A vítima, geralmente o condenado, ficava ajoelhado em cima de um palco e então as costas da vítima eram cortadas, de forma que sua coluna vertebral ficava exposta. E então com um machado, suas costelas eram separadas da coluna vertebral. Realmente, brutalidade. Essas costelas que agora estavam separadas da coluna vertebral eram puxadas para trás, de forma que ficava exposta como uma asa. Por isso o nome, Águia de Sangue, que faz referência a um dos mais belos pássaros. Uma verdadeira brutalidade misturada com um imaginário poético. Desta maneira, os pulmões da vítima ficavam expostos pelas suas costas e então eles eram tirados para fora. E todo esse processo era feito com a vítima ainda viva. E para finalizar, sal era jogado nas suas feridas. E nesse ponto, o público que assistia apenas esperava pela morte do condenado. Esse método de tortura era destinado aos infratores que fossem julgados por perturbar as ordens dos deuses. Por isso o método era tão bárbaro. E aqueles que fossem submetidos teriam que sofrer em silêncio para que pudessem entrar em Valhalla, que é o paraíso pós a morte que os nórdicos acreditam. Caso o infrator gritasse durante a execução, ele estava submetido à maldição de nunca conseguir atravessar os portões sagrados de Valhalla. 8. Empalamento. Esta punição era usada por Vlad, o imperador, príncipe da Valáquia que governou a região durante o século XV. O empalamento costuma ser retratado por uma estaca atravessando verticalmente uma pessoa, de fora a fora. Pode parecer que é uma morte rápida, afinal a pessoa é perfurada, seus órgãos são perfurados, seu corpo inteiro é perfurado por uma lança. Porém não é rápida, a pessoa demora às vezes horas para morrer. Normalmente a grande estaca era afiada e fixada ao chão. E aqui vem a parte mais agoniante para mim. A vítima era colocada sobre a lança, sendo perfurada inicialmente pelo reto ou, se for uma mulher, pelo órgão sexual. E então o próprio peso do corpo fazia com que a lança fosse perfurando os órgãos internos dessa pessoa de uma maneira lenta e agonizante, até que depois de penetrar por todo o torso, a lança rasgava uma saída, às vezes pelo ombro, ou pelo pescoço, ou pela garganta. Realmente é uma morte muito brutal e horrível. De acordo com alguns relatos, houveram vítimas que demoraram até mesmo 8 dias para morrer, o que é difícil de acreditar, mas quem sabe. 7. Kill Howling. Kill Howling não é exatamente um método de execução, apesar de que a maioria das vezes essa punição resultava em morte. Muito usada por piratas como método de punição para traidores e etc. Essa punição consistia em jogar o condenado por um dos lados do navio amarrado a uma corda, assim o derrubando ao mar, e então puxando a corda faziam com que ele passasse por baixo do navio, sendo arrastado pelo seu casco e passando a sua quilha. Que, para quem não sabe, quilha é essa parte de baixo do casco, exatamente o meio. E Kill Howling significa arrastando pela quilha.
A punição consistia em puxá-lo até ele passar pela quilha e então ser retirado pelo outro lado do navio. E para você que pensa que o pior dessa punição é que você pode morrer afogado, saiba que não é. O pior é ser arrastado pelo casco do barco e passar a sua quilha, pois nos cascos do navio se impregnavam e grudavam conchas que eram extremamente afiadas, o que praticamente dilacerava o corpo da pessoa enquanto ela estava sendo arrastada contra o seu casco. E como se não bastasse a sensação de afogamento e a dor das feridas abertas, ainda tínhamos a água do mar. A água salgada entrava em suas feridas, aumentando a dor dos ferimentos. E isso tudo muitas vezes levava a vítima à morte. 6. Tortura do rato. Retratada na famosa série chamada Game of Thrones, a tortura do rato consistia em colocar um roedor dentro de um balde de metal e então amarrar esse balde de metal no torso do condenado, ali na área do abdômen. E então, com uma tocha, começavam a aquecer o balde para fazer com que o rato entrasse em desespero. O resultado disso é que o roedor começava a cavar o corpo da vítima na tentativa de sair daquele balde. Começava literalmente a entrar em suas entranhas. E isso levava à morte. Uma morte terrível com um roedor imundo dentro de si. 5. A tortura do bambu. Esse método, supostamente usado por japoneses, consistia em amarrar uma pessoa em cima de um broto de bambu. Bambu é uma das plantas que crescem mais rápidos no planeta, e além disso ele é muito afiado. Então em poucos dias a planta já começava a perfurar o condenado, e então começava a crescer dentro dele, o que claro o levava à morte. Imagina só, você é amarrado em cima do chão e de repente com poucos dias você já sente algo te perfurando. E de repente aquela planta atravessa o torso e começa a crescer através de você. É bizarro. 4. Esfolação. Esse com certeza deve ser um dos piores métodos de execução. Ele consistia em simplesmente retirar a pele da vítima com ela ainda viva e tentando mantê-la viva pelo maior tempo possível. Registros da prática existem desde 911 a.C., porém ela foi executada mais frequentemente durante a Europa medieval. Deve ser uma forma bem dolorosa. 3. Esmagamento. Esta forma brutal de execução consistia em colocar a pessoa em cima de uma tábua, por exemplo, de madeira, e em cima dessa tábua então era adicionada lentamente grandes pesos, até que a pessoa fosse completamente esmagada e morta pela quantidade de pesos que se colocava acima dela. E esta forma de execução foi usada por bastante tempo na humanidade. Foi muito utilizado na América e Europa, muitas vezes como modo de tortura para tirar alguma confissão da vítima antes que ela morresse. E os pesos normalmente eram grandes pedras ou até mesmo grandes pedaços de ferro. A vítima começava a ter os seus ossos lentamente quebrados pela quantidade enorme de peso e sua morte viria por asfixia devido à incapacidade devido ao peso de respirar. 2. Crucificação. Sendo esse o método mais famoso de execução da história, porque foi o modo ao qual Cristo foi executado, foi um método de execução muito utilizado pelos romanos. Antes da crucificação, o condenado era espancado e chicoteado de várias formas. E além disso, o condenado era obrigado a levar a sua própria cruz até o local de sua execução. Em seguida, seu corpo era amarrado na cruz ou até mesmo pregado com grandes pregos de metal. E então a cruz era fincada no chão, onde o condenado ficava de braços abertos, de forma humilhante lá até morrer. E isso poderia durar dias. Durante esse tempo, o condenado ficava exposto à chuva e sol, e a sua morte viria eventualmente por asfixia, pois a posição com os braços abertos e parada fazia com que o próprio peso do corpo tampasse a respiração, chegando uma hora que o corpo ficava sem forças para segurar a si mesmo, o que tornava inevitável a morte. 1. Escafismo. Esse método, pelos próprios especialistas, é considerado talvez o mais pior de todos. É considerado como a pior forma de morrer. Esta punição consistia em amarrar o corpo da vítima em um bote, onde era feito furos personalizados para colocar seus braços e pernas de tal forma que ela não conseguiria se mover. E ela ficava presa nesse bote durante todo esse tempo. Era dada para ela de comer apenas leite e mel. Dessa forma a vítima não morreria de fome e nem de sede. Porém agora vinha a parte ruim. O mel que escorria pelo seu corpo atraía inúmeros mosquitos e vermes que vinham devorar o mel em sua pele. Além disso, a quantidade enorme de mel e leite que a pessoa ingeria lhe dava uma grande diarreia. E tudo isso sem a pessoa poder se mexer, ela se borrava ali mesmo. E então as suas fezes também atraíam ainda mais insetos e vermes que literalmente começavam a devorar o corpo da pessoa viva.
que por estar amarrada não havia nada que ela poderia fazer a não ser esperar a sua morte, que poderia vir em até 17 dias nesse estado, sendo essa uma das formas mais lentas e piores de morrer, sendo devorado vivo por germes. E finalmente, galera, chegamos ao fim da nossa lista. Você gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. E claro, também ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos aqui do Mastermind. Ideia para vídeos? Coloque aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo para os seus amigos para dar essa força para o canal. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Mastermind vai ficando por aqui. Beleza? Falou e é nóis.